Aqui na frente não deixa, mas eu vou. Eu quero estar lá. Ok, vamos para o lugar. Tempo é. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas eu amo Deus que me produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo preciso orar, que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Enquanto percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Convido a todos para ficarmos de pé, para fazermos uma oração e realizar essa nossa partida.
Pai querido, te agradecemos por esses momentos onde revisamos as lições da semana, a mensagem que o Senhor tem para nós, que nós possamos aprender e colocar em prática para te adorarmos verdadeiramente como deve ser adorado. Fica conosco também agora na programação, no culto, e também abençoa todas as famílias aqui representadas, também as pessoas que estão nos acompanhando no canal de transmissão, seja com todos eles nos seus lares, abençoando, guardando e protegendo. Te peço, te agradeço em Jesus. Amém. Eu não gosto de ir em hospital. Eu não vou em hospital de jeito e maneira. Não boto meus pés no hospital e não quero saber de médico. Calma, isso não é coisa minha. São frases que a gente escuta, né? Já escutaram assim? Só em último caso no hospital. Não quero saber. Mas nós precisamos ir em hospital, nós precisamos de médico. Em primeiro lugar, nós devemos procurar a Deus. Mas nós precisamos também cuidar da nossa saúde. Temos tantos problemas, né? Homens e mulheres, mas esse é o mês, Novembro Azul, então é da saúde do homem. Tem problema no dente? Vai no dentista. Tem problema, enfim, vai no médico, né? E o homem tem uma parte que incomoda muito, né? Que é câncer de próstata, problemas na próstata. Então, precisa procurar um médico, precisa fazer exames. Se tem alguns sintomas, algumas coisas que apresentam, procura um médico, né? As pessoas geralmente têm medo, por isso que eu iniciei falando assim, não vai de jeito nenhum. Aí depois é tarde demais, é mais doloroso, é mais complicado, demora mais o tratamento, quem sabe não chega a tempo, né? Então precisamos, e nós sempre temos um vídeo, hoje nós não vamos passar o vídeo, nós temos um irmão aqui que procurou o médico, ele pode contar um pouquinho da sua história. Sim, eu tive problema de próstata, né? Ao contrário de muitos homens que começam a rir uns dos outros por causa do exame de toque que é feito lá, né? E ao contrário das mulheres, né, do Outubro Rosa que a gente passou agora, né, elas procuram, em primeiro lugar, o médico. Os homens não, já ficam de gracinha, né, e não procuram e vão deixando. E só que tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, eles são silenciosos. Para mim apareceu, porque não era um câncer de próstata, era a hiperplasia, né, que incha a próstata. Enfim, eu retirei a próstata, tudo, né, ficou tudo bem, não vou ter mais problemas. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, as pessoas devem procurar um médico a partir dos 40 anos, não assim só quando a pessoa está com dor ou alguma coisa, não, deve fazer que as mulheres fazem um exame preventivo, né? E eu assisti uma palestra de um médico cristão na igreja de Jardim Tu, e na mesma hora lá que ele estava falando, os irmãos começaram a rir, né? Do exame lá do médico, aquele, né? De próstata. Daí ele disse assim, por causa dessas gracinhas aí, morre. Daí ele deu a estatística de quantos homens morriam no Brasil por ano por ficar com gracinha, ao contrário das mulheres que procuravam sobre o câncer de mama e a prevenção, e os homens, por causa das gracinhas, não iam no médico. Não vou ir, porque eles estão rindo e tal, vão morrer de mim e tal. Não, a gente deve te procurar. Então, lá em 1 Coríntios fala que não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então, se a gente não cuidar do corpo da gente, Deus vai destruir. A gente, além de cuidar dos outros irmãos da gente, fazer o melhor pelos irmãos da gente, nós temos que cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, sério, não adianta ficar de gracinha brincando com essa situação, que é uma situação séria, né? Então, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, foi feita a cirurgia, mas para mim apareceu, né? Mas para o câncer mesmo, ele não tem dor. É que nem câncer de mama, só a pessoa descobre com toque. Então as pessoas devem te procurar um médico, tanto as mulheres quanto os homens, né? Temos que cuidar do nosso corpo. Vamos alertar e prevenir o homem sempre, né? Por causa dessa ideia de não procurar médico, não procurar hospital, ter medo. O homem foge do hospital. Ela não é irmã, a irmã é doutora. A mulher não foge do hospital, o homem foge, né? Então nós precisamos alertar durante esse mês
Novembro Azul, nós vamos alertar todos os sábados sobre este problema, né, de saúde que afeta o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro. E precisamos tratar com seriedade, então. Obrigado a todos. Vamos adorar o nosso Senhor, gente. Ao som da música, vamos colocar o hino 192. Que todos possam colocar em pé e vamos adorar o Senhor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Bom sábado, irmãos. Convido a todos os irmãos que curvem nas suas frontes, vamos conversar com o Pai. Amado Pai, obrigada, Senhor, por mais uma semana de proteção, de livramentos e de bênçãos. Peço, Paizinho amado, sem merecimento algum, que o Senhor venha estar conosco, Pai, e que tenha uma bênção para cada família aqui representada. Também te peço, Pai, por todos os teus filhos que estão fora da tua casa, estão em hospitais, em presídios, enfim, Pai, o Senhor conhece a cada um e os seus corações. Te peço, Pai, uma bênção sobre o nosso pastor Juraci, que vai trazer a mensagem para nós, que seja as tuas palavras para nós, Pai. Te peço, sem merecer, perdoe os nossos pecados. Te peço agradecida no doce nome de Jesus. Amém. Bom sábado, queridos. Bom sábado a todos os irmãos também que estão assistindo pelo canal de transmissão. Eu vim aqui hoje contar uma história para vocês. Uma história, né? Porque é verdadeira. É isso, né? Isso é o certo.
Isso que eu queria contar para vocês aconteceu há em torno de uns 8 anos atrás. Eu tenho um filho muito amado. Me emociona falar sobre isso. É um filho muito amado, muito especial. Mas ele nasceu, quando ele nasceu com um problema. Ele teve um sofrimento na hora de nascer. Então, esse filho, quando ele começou a andar, começou a falar, ele começou a mostrar que ele tinha problemas, que ele tinha um atraso de desenvolvimento. Como quando ele nasceu, ele teve esse sofrimento na hora do parto, eu sempre atribuí a isso, né, que ele tinha esse problema na hora do parto. E ele nasceu muito mal, ele nasceu com Apgar 2, que a gente chama, não sei se você sabe, o Apgar é de 0 a 10. E o dele foi 2, ou seja, ele nasceu muito ruinzinho. A única coisa que tinha era o que o coração batia. Então eu sempre associei esses problemas, essas dificuldades dele a esse momento do parto. E para mim isso era um pouco mais confortável. E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi para a escola, ele foi para o primeiro ano, segundo ano, e começou a ter muitas dificuldades no colégio. E me pediram diagnósticos, fazer acompanhamento com psicólogo, com fonoaudióloga, com neurologista, com psiquiatra, com não sei o que. Começaram a me pedir um monte de coisa. E eu comecei a fazer, e eu fazia. E eu tinha os diagnósticos, os doutores lá encaminhavam, botavam lá qual era o problema dele, mas eu, na minha cabeça, eu botei que era aquilo ali do nascimento. E um dia, eu fui numa reunião da escola, e aí a orientadora educacional disse assim: qual é o problema que o teu filho tem? Qual é a doença que ele tem? Aí eu disse: olha, eu não sei, até hoje eu ainda não sei qual é. Aí ela disse para mim: como tu não sabe? Está escrito todos os papéis, porque eu levava para a escola, né, porque para ele ter atendimento diferenciado, de inclusão e coisa. Teu filho é autista? Gente, isso, Márcia, eu te entendo, sabe? Porque foi um luto para mim. Foi uma luta muito grande, gente. Eu caí no fundo do poço. Eu entrei numa depressão tão grande, porque como médica, eu não podia entender, eu ter dado genes diferentes para o meu filho. Eu preferia acreditar que tinha sido um sofrimento na hora do parto, e aí a culpa não era minha. A culpa era da obstetra. Não que o autismo seja culpa do pai e da mãe, óbvio que não. Mas na minha cabeça se formou uma coisa para vocês verem como a mente da gente funciona, como Satanás age na mente da gente. E foi um horror, assim, eu entrei no fundo do poço, gente. Eu tentei me matar. Sabe? Porque eu não conseguia entender meu filho tão amado, tão querido, que eu quis tanto aquele filho, sabe? Eu fiz tratamento para engravidar. Como é que tinha acontecido aquilo? E foi muito difícil para mim. E aí um dia, eu estava no fundo do poço, eu estava assim, muito depressiva. Eu disse para o meu marido, eu disse: eu preciso de uma força, eu preciso que tu me ajude, eu preciso de força espiritual. Eu preciso que tu me leve em algum lugar, porque eu não tenho nem força para ir sozinha. Aí ele disse: tu quer ir? Então eu vou te levar num lugar. Eu vou te levar num lugar onde tu vai encontrar essa força. E aí eu cheguei na igreja, aí ele me levou na primeira vez na igreja. E aí eu, na escola sabatina, nós estávamos todos sentados na escola sabatina, e eu estava ali chateada, deprimida, envergonhada. Sabe como é que a gente fica no início? A gente, né, se sente um peixe fora d'água.
E eu toda envergonhada, e aí o irmão que estava passando a lição disse assim, que ele leu Apocalipse, né? E dizia assim, que existirá um novo céu e uma nova terra, aonde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. E eu comecei a prestar atenção. E aí ele disse, e não vai ter nada de ruim nesse lugar. E eu disse, mas eu pedi a palavra. Imagina, eu estava tão envergonhada, mas eu pedi a palavra, porque eu precisava saber aquilo. E não vai ter doença nesse lugar? Não, não vai ter doença. E não vai ter morte? Não vai ter morte. Não vai ter dor nenhuma. E eu disse, irmão, mas eu preciso lhe perguntar mais uma coisa. Vai ter autismo nesse lugar? Aí ele disse, olha, irmã, eu não conheço muito sobre autismo, mas eu posso lhe garantir que não vai ter nenhuma doença nesse lugar. Aí eu disse para ele, então, me ensina, me diz, por favor, como é que eu faço para ir para esse lugar. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, e aí ele me ensinou que eu preciso trabalhar, que eu preciso honrar a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então hoje, irmãos, eu convido vocês, porque vale a pena a gente se preparar, vale a pena a gente buscar esse Deus maravilhoso que nos consola. Eu nunca mais tomei nenhum remédio, nunca mais precisei. Não estou dizendo que a gente não deva tomar os remédios. Eu estou dizendo que esse Deus foi a minha terapia. Para mim, Estela, né? Adiantou, resolveu. Hoje eu e toda a minha família estamos na igreja, estamos servindo a esse Deus, né? Preparando tudo, porque o meu maior sonho, depois de ver Jesus, eu quero ver meu filho transformado. E eu vou ver. E nós vamos ver, Márcia, nossos queridos, nossas famílias. Então, nós precisamos buscar, nós precisamos nos apegar a esse Deus. Então, nesse momento, irmãos, eu convido a todos que possam, que vieram preparados para trazer seus dízimos, suas ofertas, né? Porque também é uma forma de adoração a Deus, né? É a gente entregar, a gente se entregar para esse Deus. E Deus diz que onde está o nosso coração, né, está os nossos tesouros. Então, que a gente deve colocar tudo isso aos pés de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e dê uma boa semana. Senhor.
nós sempre uma alegria nós estarmos na casa do nosso Deus para adorar esse nosso Deus. E hoje é um sábado maravilhoso, um sábado lindo, né? Está começando já o calor. Para mim não é muito bom, mas o sábado é lindo, o dia está lindo, a temperatura ainda está agradável. E nós estamos aqui para adorar nosso Deus. Nós queremos agradecer as visitas, nossos visitantes de hoje, nossos amigos, as pessoas que estão nos acompanhando também no canal de transmissão. Que Deus possa abençoar a todos, cada um em particular, nos seus problemas, na sua vida particular, na sua profissão, no seu jeito, né? Em tudo particular na sua vida, que Deus possa estar sempre presente, ajudando, abençoando, guardando, protegendo, auxiliando, né? E nos transformando, nos preparando para irmos para o céu todos juntos. E hoje também é um dia especial, porque nós temos aqui o nosso amigo, nosso pastor Juraci, que já veio em outras ocasiões. Para nós é sempre uma honra, uma alegria muito grande ter o pastor aqui conosco para trazer a mensagem hoje para nós. O nosso pastor também é departamental de saúde, né? E vai trazer também essa mensagem desse sábado para todos nós, também para os amigos e irmãos que estão na sua casa nos assistindo. Por favor, pastor Paulo. Bom dia a todos. Bom dia você que está aí no seu lar ou de alguma maneira está acompanhando aqui a programação da Igreja do Lindóia. Deus te abençoe. Bom dia a todos vocês desse lado esquerdo, desse lado direito. Recebam aí as bênçãos de Deus, né? Eu acompanhando aqui, vendo o testemunho da doutora Estela, né, pensei o seguinte: doutora, que testemunho poderoso, né? Seu, do Enio, tudo bom, Enio? Bom te ver. Que testemunho poderoso, né? Acredito até que quase que seria suficiente. Não precisaria nem do sermão nessa manhã. Mas nós temos tempo, então vamos aproveitar esse tempo também. Como o irmão que coordenou aqui a lição de uma maneira bem coordenada, parabéns ao irmão também, parabéns pela organização de vocês aqui hoje. Vocês estão se desenvolvendo cada vez mais, né? Há um ano atrás para hoje, assim, ó, Jesus diria água para vinho, para suco de uva, né? Ali, sem álcool nem nada. Fantástico, organizadinho, horário, transmitindo, coisa linda, que bom. Fico muito feliz de perceber esse desenvolvimento, né? Além de departamental de saúde, nessa área da nossa associação, eu também tenho a responsabilidade pela questão dos livros do Espírito de Profecia e pela famosa colportagem para alguns, né? Talvez alguém que esteja assistindo agora ou aqui na igreja não saiba o que é colportagem, então eu expliquei em alguns minutinhos, né? Colportagem ela é uma das maneiras dentro da igreja adventista que moças, rapazes, homens e mulheres, eles cumprem a missão de pregar a mensagem através da página impressa, de livros, revistas, né? Eles levam a mensagem de saúde e de esperança que contém os livros. E através dos livros que as pessoas compram e leem, essas pessoas têm a vida revolucionada, mudada também para o bem, para melhor. Tá certo? Então eles vivem da venda dos livros. Os jovens que vão para as universidades e faculdades, eles pagam assim os seus estudos. Eu paguei meus estudos vendendo livros, comportando. Fiz isso por 22 anos. E tem muitas pessoas da igreja, irmãos de mais idade, irmãs, que trabalham dessa maneira. Não tem problema com o sábado, eles conseguem guardar o sábado, conseguem manter a família dignamente através da venda dos livros e assinaturas de revistas. E eu deixo um convite: se caso alguém aqui da igreja ou alguém que está aí assistindo a programação tiver interesse em conhecer mais sobre a colportagem, de ser um colportor, você pode entrar em contato direto comigo. Eu vou até falar um número do meu telefone e ele fica gravado, tá bom? E você vai lá no Facebook depois, pergunta aqui para o Micael, que ele é da tecnologia ali, a doutora Estela, todo mundo tem o número do meu telefone, é 51 98115 3079. Tá gravado? Acabou. Igual a página impressa, o que está impresso não tem como esquecer, né? Escreveu, não esquece mais. Mas nessa manhã, nós não vamos aqui trabalhar o assunto de publicações.
Nessa manhã nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus, Ele tem uma mensagem para todos nós aqui nessa manhã. O testemunho da doutora Estela foi impactante. E nós vamos ver aqui agora um pouquinho mais de quem é responsável por impactar a vida das pessoas da maneira que impactou a vida do filho, do esposo e de mais outras pessoas ainda, né? Quem é o responsável por causar esse impacto, essa mudança, essa transformação revolucionária na vida de uma pessoa? Sobre essa pessoa que nós vamos estudar um pouquinho do que ele fez e o que ele continua fazendo, tá bom? Então feche seus olhos mais uma vez, antes da gente abrir aqui a Bíblia e antes de eu também abrir a minha cola aqui no celular, tá bom? Estou olhando aqui, é uma cola, está aqui o acompanhamento, né? Feche seus olhos. Querido amado Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar aqui tão bom, a igreja. Nós não cansamos de agradecer por um dia tão bonito que nem esse, o sol brilhando, o clima agradável também, um pouquinho quente, mas agradável. Nós temos a Tua paz, a Tua presença, e o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Já louvamos, já ouvimos testemunhos, já estudamos a Tua palavra, e agora queremos, através da Bíblia, dos Teus escritos, ouvir o que o Senhor tem a todos nós. A palavra foi inspirada por Ti. O Espírito Santo, quem inspirou, Ele pode agora iluminar. Traga a esperança aos corações aqui, Senhor. Peço ao Senhor que perdoe os pecados, que o Senhor traga a paz, que o Senhor dê a esperança de que as coisas vão se ajeitar, que tudo vai dar certo, que o Senhor está no controle, que o Senhor traga a certeza da libertação através da mensagem dessa manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos estudar um texto bem conhecido da Bíblia, que está no livro de Marcos, capítulo 5. Então pega a tua Bíblia aí, você em casa, e você que não tem Bíblia, levanta a mão que alguém te empresta uma Bíblia, mas abra a Bíblia, e deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar praticamente todo o tempo dos minutos que nós vamos passar aqui estudando, no capítulo 5 de Marcos, e no finalzinho depois a gente vai ler uns outros versos ali, mas o capítulo que nós vamos ler, Marcos capítulo 5, a história dramática de uma pessoa que tinha um problema impossível de ser resolvido por qualquer ser humano comum. Tá bom? Vamos à história então. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, verso 1. Acompanhe a leitura. Entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, tá bom? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-lo. Com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Olha um pouquinho, depois a gente volta ao texto, né? Quando logo que eu comecei a estudar a Bíblia, eu era um jovem ainda, né? Isso aconteceu no século passado. E muitos aqui são do século passado também. Não adianta você ir olhar assim, porque eu sei que é, né? Dá para ver pelo tanto de cabelo que tem, né? Pela cor do cabelo, que já são do século passado. Uma grande maioria aqui, né?
Mas vejam, eu me lembro naquela ocasião, Mato Grosso do Sul, interior lá do estado, uma cidadezinha chamada Miranda, e aconteceu algo impactante. Não tinha pastora adventista na cidade, mas tinha a igreja e uma pequena escola adventista. Eu me lembro que um dia chegou um cidadão para o ancião da igreja, né? Cadê o ancião da igreja? Chegou para o ancião da igreja e disse assim: olha, irmão Nelson, era o nome do ancião, disse assim: irmão Nelson, o meu irmão está endemoniado dentro de casa. Já foi o padre, ele correu atrás do padre. Desculpa, isso mesmo, ele correu atrás do pastor de tal igreja, e ele disse assim: eu fui no padre também. O padre olhou para mim e disse assim: ó, eu não vou lá, eu não mexo com isso. O padre da cidade na época não quis ir lá, ninguém quis ir. Aí ele disse assim: mas o senhor é dessa igreja, o senhor é o pastor da igreja, então eu queria que o senhor fosse lá e ajudasse o meu irmão. E aí? E agora, hein? O ancião da igreja, você conectado, que situação? E o irmão, ele, humildemente assim, o irmão que tinha pouca instrução, o irmão Nelson, bem pouquinho, ele convidou um outro jovem que era ancião da igreja. Eu lembro dos dois conversando, que eles se ajoelharam, e aquele homem estava uma semana dentro da casa, uma situação assustadora. Ninguém conseguia entrar pela porta da frente da casa, tinha que entrar pela cozinha, né? Ele era um escravo ali jogado no chão. Quando eles entraram na casa, ele estava deitado. Quando eles entraram, ele se levantou de súbito assim, né? Então eles começaram a orar humildemente diante de Deus. Eles oraram, e alguns poucos minutinhos depois, aquele homem começou a chorar, endemoniado. Começou a chorar, e ele estava agora liberto pelo poder de Deus na vida dele. Impressionante isso, né? E essa história aqui, lendo aqui o texto da Bíblia, eu me lembrei disso, né? Algo impactante, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa história, o contexto dela. Sabe, se você ler ali no capítulo 4, do verso 35 ao 41, você vai ver que Jesus acalma a tempestade. O barco estava para afundar, eles estavam indo para aquela região, e o barco começou a ter um problema. Veio uma tempestade muito forte. Na vida da gente, muitas vezes vem tempestades, problemas difíceis de se resolver, né? Mas Jesus foi acordado, nós não vamos ler o texto, ele acalmou o mar. Tem um livro que eu recomendo, que todos deveríamos ler pelo menos uma vez na vida, chamado Desejado de Todas as Nações. Esse livro comenta a vida de Jesus Cristo por Ellen White de uma maneira fantástica, brilhante, né? Olha, ela comenta dizendo o seguinte, ó: Jesus tinha o objetivo de ir lá naquela terra onde é que estava aquele homem endemoniado. Era o propósito dele, ele queria libertar o homem. Satanás não queria que Jesus chegasse ali, porque ele considerava aquelas pessoas daquela região como se fosse uma jurisdição dele, como se fosse um território dele, como se fossem pessoas dele. Não queria que Cristo entrasse naquela terra. Satanás não quer que Cristo entre na casa de ninguém, no lar de ninguém. Ele não quer. Então Satanás tentou afundar o barco naquela noite anterior, antes que ele chegasse ali na terra dos Gesarenos, ou Gadarenos, né? Ele não queria. Que impressionante isso. Mas Cristo vai. E eu queria dizer para você que tem uma lição muito grande já de início nessa história aqui, ó. O barco em que Jesus está não afunda. Amém, né? Se você está com Cristo, pode vir grandes tempestades. Você vai ter sofrimento, mas não vai naufragar, porque Cristo está no controle. Agora vejam, no verso 2, ao desembarcar ele, do capítulo que a gente leu, logo veio dos sepulcros ao encontro dele um homem possesso de espírito imundo, endemoniado, completamente endemoniado. Mais uma vez, o inimigo tenta impedir Jesus de entrar naquele lugar. E o que ele faz agora? Agora eu fico impactado, porque veja o verso 9, né? O verso 9, ele é um verso assim assustador, na minha opinião, impactante. Veja só, Jesus perguntou-lhe: qual é teu nome? A resposta deles, dos espíritos imundos, demônios, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vocês têm noção de quantos eram? Tem? Então eu vou dizer para você, ó, legião era a maior unidade do exército romano. O exército romano, quando ele queria impedir um inimigo de entrar em algum lugar, ele colocava uma legião de soldados,
que era composta por cerca de 6.000 soldados da infantaria e 700 soldados da cavalaria. Quer dizer então que Satanás vem com a maior força que ele podia ter para impedir que Cristo entrasse naquele lugar. Uma legião de demônios estava ali, não era só um homem, para impedir Cristo de entrar naquele lugar. Impressionante, né? Entenda uma coisa, o inimigo ele levanta barreiras para impedir as pessoas de receberem a bênção de Cristo na vida. Ele vai inventar história, vai criar problema, dificuldade para que você não estude a Bíblia, para que você não entregue o coração a Jesus Cristo, para que você não seja batizado. Ele vai criar barreiras. Mas olha, pode vir uma legião de demônios. Se você estiver com Cristo, quem vence? Cristo vence. Cristo vence, tá bom? Veja que impactante é isso, né? Isso me impacta. Agora veja algumas coisas a mais nesse texto aqui. Nós vamos tirando algumas lições. Verso 9 você já viu ali. Do verso 3 a 5, a situação daquele homem ele reflete na verdade o desejo de Satanás para a humanidade. O desejo do inimigo é de fazer com todas as pessoas do planeta Terra o que ele fez com aquele homem, o que ele fazia com aquele homem. E o que ele fazia com aquele homem? Se você observar bem, você vai ver que do verso 3 a 5, ele vivia pelos sepulcros, ninguém conseguia prender ele com cadeias, ele era violento, ele despedaçava aquilo ali tudo, ele andava de dia e de noite, não tinha descanso, clamava pelos sepulcros, feria-se com pedras. Aquele homem, ninguém conseguia prender, mas ele era o quê? Um escravo. Ele não conseguia ele não tinha liberdade. Não tinha liberdade, ele não conseguia sair daquela situação. Por si só, ele não conseguia sair. As pessoas olhavam para ele e pensavam que ali estava um monstro. Um problema assim, que não tinha solução nenhuma, humanamente falando. Quem poderia ajudar aquele homem? Ninguém. Ninguém. Aquele homem vivia numa situação horripilante. As pessoas daquele lugar tinham medo de passar por ali. Ninguém se aproximava dele. O problema daquele homem refletia o que o inimigo quer para todos nós. De alguma maneira, ele quer escravizar para que você não se entregue a Cristo. Ele escravizava aquele homem. Não queria que Cristo o libertasse e nem que entrasse naquela região. Porque onde Cristo entra, tudo muda. Tudo se transforma. Bom, agora veja um detalhe. Quando se fala de escravidão, eu me lembro assim, de algumas coisas, né? Aconteceu nos Estados Unidos uma guerra civil por causa da questão da escravidão. A segregação, a guerra da segregação, né? O norte dos Estados Unidos dizia o seguinte: dizia que os afrodescendentes deveriam ser livres. O sul dos Estados Unidos queriam que os afrodescendentes continuassem como escravos, e aí houve uma guerra sangrenta nos Estados Unidos. Antes da guerra acontecer, eu li um artigo sobre Ellen White, e ela teve uma visão, e nessa visão ela disse o seguinte: acontecerá uma guerra sangrenta por causa dessa questão da escravidão nos Estados Unidos. E na época os analistas de política diziam o seguinte: não, alguns conflitinhos e não vai ter guerra. Mas isso é datado, documentado. Ela viu que seria uma guerra sangrenta. Milhares de pessoas morreram nos Estados Unidos por causa de uma guerra, a guerra da segregação, e o tema, o ponto, era a escravidão. Veja que coisa terrível, né? Aqui no Brasil, no ano de 1888, a princesa Isabel assinou a famosa o quê? Lei Áurea. Essa carta, esse documento declara que todo ser humano é livre, ninguém tem que ser escravo de ninguém. Foi contra, né? Tão pouco tempo atrás, né? 122 anos, mais ou menos, 122 anos, não, um pouco mais, né? Um pouco mais de 100 anos. Milhões de pessoas escravas. Eu perguntaria para você: será que nos dias de hoje ainda existem pessoas que são escravas? Sabe, foi feito um estudo. Cerca de 45 milhões de pessoas no mundo são escravas, passam por algum tipo de escravidão. E aqui no Brasil, para sua surpresa, o Brasil, ele tem um bom enfrentamento com a questão da escravidão. Porque normalmente nós olhamos para o nosso país de uma maneira mais negativa, né? Mas nesse quesito, não. O Brasil, ele tem um bom enfrentamento. Ele fica atrás nas 3 Américas apenas dos Estados Unidos e do Canadá.
Agora tem um detalhe, mesmo com tudo isso, no Brasil, cerca de mais de 160 mil pessoas passam por algum tipo de escravidão. E quando eu falo de escravidão, é do tipo que um artigo da BBC, Fundação Alt Free, Andar Livre da Austrália, que apresentou tipos de escravidão que acontecem no mundo, de pessoas que são literalmente escravas, tá? Presas escravas. Tá? Veja os tipos de escravidão. Tem a indústria da pesca na Tailândia. Homens são aliciados para trabalhar e eles são levados em alto mar. E lá em alto mar, eles dizem o seguinte: agora você não volta mais para sua casa e vai ter que trabalhar aqui. Um irlandês escapou e ele dizia que ele era obrigado a trabalhar 20 horas por dia, com alimento escasso. E se ele quisesse voltar, eles diziam que iam cortar as mãos ou jogá-lo em alto mar. Escravo em alto mar, com uma promessa de um bom trabalho. Nos dias de hoje, acontece. Olha, fábricas de maconha, né? Onde, em salões de unhas, né? Onde jovens, adolescentes, são aliciados e aí eles são levados com uma proposta de trabalho para ajudar a família e são obrigados a trabalhar para traficantes. A escravidão sexual é um outro tipo de escravidão que existe no nosso país, existe no mundo. Enfim, olha, eu fiquei impactado com a história de um amigo. Esse amigo, ele adventista, ele trabalhou um bom tempo um garimpo na Venezuela de diamantes, num lugar assim bem isolado na floresta. Ali ele trabalhava, ele foi para aquele garimpo e começou a trabalhar ali. E lá ele conheceu uma jovem, uma moça muito bonita, e ela era uma prostituta. Então ele perguntou para ela: por que você faz isso? Por que você se entrega à prostituição nesse lugar tão ruim, desse jeito? Ela chorou, olhou para ele e disse o seguinte: quando eu vim para cá, me ofereceram uma proposta de trabalho. Quando eu cheguei aqui, me apresentaram uma dívida. Eu não tenho como pagar essa dívida. E eles então disseram para mim que a maneira que eu tinha de sobreviver aqui é essa. Eu sou escravo nesse lugar. Escravo. Pessoas, adolescentes, moças que são roubadas, sequestradas e nunca mais voltam para casa. Escravidão. Esse é o sistema do inimigo de governar. Ele quer escravizar as pessoas, destruir as pessoas. E aquele homem sofria de uma escravidão. Aparentemente não era uma escravidão externa, mas ele tinha uma escravidão interna, da qual ele não conseguia se libertar. Ele tinha completamente, era um homem traumatizado. E milhões de pessoas, talvez não passem por esses tipos de escravidão que eu acabei de falar, mas passam por um tipo de escravidão interna, na cabeça, na mente. Um tipo de escravidão que causa tristeza, dor, medo, sim, causada muitas vezes por um trauma, por um abuso sofrido na infância, e agora é escravo dos seus pensamentos, que vem à tona, que entristece, que joga no chão, que tem vontade até de se suicidar. Traumas, escravidão causada por ciúme, por inveja, por ódio, por um tipo de vício. Pessoas escravas no mundo. E aquele homem refletia a essência do governo de Satanás. Era impossível para aquele homem resolver o problema. Eu pergunto para você agora: qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? O que você tem enfrentado que te joga para o chão? Que é tão difícil de resolver? Que te entristece? Querido, vamos parar de falar um pouco de escravidão. E eu te convido agora para você ver a essência do governo de Deus. Você já viu a essência do governo do inimigo, que é escravizar, destruir, matar, roubar, traumatizar, causar doenças emocionais? O governar de Cristo é diferente. Veja o verso 15 do texto que nós vamos ler agora. Marcos capítulo 5, verso 15. Assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, o povo, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Agora ele não tinha mais a legião. Ele estava como? Assentado, vestido em perfeito juízo.
temeram. Consegue ver ali o que Cristo fez na vida daquele homem? Sentado, olha só, vestido. Eu acredito que os discípulos vestiram ele, é lógico que ele estava nu, vestiram ele, em perfeito juízo, curado, sanidade mental perfeita, ele estava restaurado. É isso que Cristo faz e quer fazer na vida de todas as pessoas, te deixar em perfeito juízo. Quando você estuda a Bíblia, acontece o quê? É como se uma bomba atômica caísse dentro de você, quebrando uma visão equivocada que muitas vezes nós temos. Você encontra Cristo, e Cristo é o autor da salvação, é o Salvador, é o Senhor que todos nós devemos adorar e nos render, e o sistema de governar de Cristo é de liberdade. Que contraste, né? De Cristo e de Satanás, do que Satanás faz com o ser humano e do que Cristo faz com o ser humano. Satanás tira a liberdade e a vida não tem sentido nenhum. Cristo dá a liberdade e ainda dá um propósito, uma causa, sentido. Querido, olha para mim, não tem nada melhor do que você saber qual é o propósito que Deus tem para a sua existência, para a minha. Eu sei que sou um pastor hoje e Deus mostrou para mim, Ele me deu o propósito de ser um pastor. Eu sou feliz só por isso. Não é a quantidade de dinheiro. Não é isso que faz uma pessoa feliz. O que faz uma pessoa feliz é entender qual é o propósito de Deus para a vida dela. E qual é o propósito que essa pessoa vai cumprir, vai fazer com a existência dela. Isso é tudo. E Cristo fez isso com esse homem. Ele liberta o homem e agora ele dá um propósito. Você quer ver? Ele dá um propósito para o homem. Veja só. Nós vamos ler isso, tá bom? Mas antes de eu te falar qual é o propósito dele, vamos dar uma olhadinha aqui no verso 17 e vamos ver o pedido que as pessoas fazem para Jesus. Veja, no verso 17, verso 16 e 17, tá? Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Estranho, né? As pessoas chegam para Jesus, vê o homem agora ajuizado, olham para os porcos que eles haviam perdido, os bens financeiros, e dizem assim: Jesus, vai embora daqui, a gente não te quer aqui. Pedem para Jesus ir embora. Interessante, Jesus ele atende 4 pedidos aqui. Na verdade, ele recebe 4 pedidos aqui nessa história. O primeiro pedido que Jesus recebe é o do endemoniado. Sabe que quando aquele endemoniado chegou na frente de Jesus Cristo, com aquela legião, Jesus leu o íntimo do coração dele. Lá aquela ansiedade, ele não podia falar em palavras, mas Cristo conhece o mais íntimo de cada pessoa. E Cristo sabia que ali no fundo tinha alguém desejoso de ser liberto. Você está entendendo? Às vezes as pessoas não conseguem nem falar, mas Cristo ouve as palavras que não são faladas. Aquele homem tentou falar, o demônio falou, mas Cristo libertou. O primeiro pedido que Cristo atende. O segundo pedido são dos demônios. Os demônios pedem: deixa a gente entrar naquela manada de porcos lá. E Cristo liberta. Liberta o homem e permite. E os demônios entram nos porcos e caem no mar. Aí vem o terceiro pedido da cidade, que a gente acabou de ler. A cidade chega e diz assim: olha, queremos que você vá embora daqui. Jesus fala, é um cavalheiro, né? Se uma pessoa rejeita Cristo como Senhor e Salvador, ele não vai. Está escrito assim na Bíblia: eis que estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém fizer o quê? Eu faço o quê? Entro. E se não abrir? Não entra. Cristo é um cavalheiro, ele respeita. Deus é assim, né? Então ele respeita e ele vai. Ele sai da cidade, né? Agora tem um pedido que Jesus não atende nessa história. É do homem, do ex-endemoniado. E com ele nós vamos para o final da nossa história. E aqui é interessante, agora volta aquela ideia de propósito. Deus liberta, mas não liberta por libertar. Ele dá um propósito, um sentido, uma causa para você continuar vivendo liberto e envolvido em alguma coisa. É isso que Cristo faz na pessoa. Não liberta por libertar. Ele não liberta para você viver do jeito que você bem entende. Isso é falácia. Ninguém vive do jeito que bem entende. Somos libertos para servir a Cristo, ou somos escravos para servir Satanás. Só tem 2 senhores para servir nessa terra. Qual você escolhe? Eu já escolhi Cristo.
Espero que seja Jesus também na sua vida. Agora veja aqui, dos versos 18 em diante, final da nossa história. Ao entrar Jesus no barco, o quarto pedido que eu não falei, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Era ruim esse pedido? Era ótimo. Senhor, deixa eu ficar com o Senhor. Talvez ele não estava com medo. Ele está indo embora, ficou com um homem ali umas 3 horas, 4, eu não sei, mas foi pouco tempo, e agora está indo embora, meu libertador. Veja a resposta de Jesus. Jesus, porém, no verso 19, não lhe permitiu, mas ordenou, propósito: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Libertou e dá um propósito, dá uma missão. Amém? Amém. É assim, o plano de Deus, o governo de Deus é diferente, né? No verso 20, ó. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis, que era uma região de 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Interessante, Cristo sai da cidade, mas ele fica na cidade. Como que ele fica? Ele fica por intermédio do testemunho daquele homem. Tá bom? Então Cristo, quando ele te liberta, ele quer que você fique no seu lar, para que você seja uma testemunha dele ali. Ele quer que você seja uma testemunha lá no seu trabalho, na sua escola, em tudo que você faz. Como o irmão testemunhou aqui, que o patrão chegou para ele e disse assim: pede para o pastor para não guardar o sábado. Ele disse: não, o meu pastor é Cristo. Eu guardo o sábado por causa dele. Está entendendo? Cristo liberta e dá um propósito. Eu sei que o horário está avançado, mas eu tenho curiosidade, assim, eu fico pensando, tentando imaginar. Tenta imaginar comigo o testemunho daquele homem. Por quê? Ele ficou umas 4 horas, vamos dizer assim, com Jesus Cristo. Ele aprendeu sobre dízimos e ofertas? Ele não era judeu. Aprendeu? Eu não acho que Cristo falou para ele assim: agora você tem que guardar os dízimos, as ofertas, né? Será que ele aprendeu a guardar o sábado? Ele não era judeu, era samaritano. Agora você tem que guardar o sábado, 6 dias trabalharás. Deu tempo de Cristo fazer tudo isso com ele? Deu tempo daquele homem ter uma série de doutrinas? Isso é importante. Devemos estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia todos os dias por 27 anos. Todos os dias, no mínimo 1 hora. Estude a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é a fonte de princípios para aquele que serve a Deus. Valores e princípios que o céu colocou em um livro, a Bíblia, a palavra. Mas o contexto do homem era o seguinte: ele não teve tempo. Mas Cristo disse para ele o que diz para qualquer um de nós. Ele disse assim: olha, você vai para a tua casa e conta o que aconteceu com você. Conta o que o Senhor te fez. Ele foi e começou a fazer isso. Eu imagino ele chegando assim, algumas pessoas: escuta, você era aquele alguém em Gaza, que ele dizia: sim, era eu, o ex-endemoniado lá do cemitério, da sepultura. Era eu? Sério? E tinha demônio em você? Não, tinha demônios em mim. Muitos. Você não viu da história que os porcos caíram lá dentro do mar e tinham mais ou menos uns 2.000 porcos ali? Rapaz, tinha tudo isso de demônio em você? Tinha tudo isso. Eu era um escravo, eu não tinha liberdade, eu não conseguia fazer nada na vida que as pessoas fazem. E aí a pessoa pergunta para ele assim: Thay, como você conseguiu essa libertação? Um homem chamado Jesus Cristo disse que é o Messias, o Salvador. Ele veio e me libertou e disse para mim testemunhar, porque ele prometeu voltar. Amém? Amém? Esse era o testemunho do homem. Esse era o testemunho dele. E o que será que aconteceu naquele lugar? Você consegue imaginar o que aconteceu no lugar? Não? Então vamos ver no texto final agora. Tá? Vira as páginas da sua Bíblia e vai para o capítulo 6 de Marcos, dos versos 53 a 56. Cristo foi embora, mas Cristo retorna. É a nossa conclusão. Cristo volta para aquele lugar de 8 a 10 meses depois desse ocorrido. Teve esse acontecimento, mais ou menos uns 10 meses depois, Jesus volta para Decápolis, para aquela região onde ele havia libertado aquele homem. Agora veja como a história muda um pouquinho. Veja, verso 53 agora do capítulo 6. Acompanhe a leitura. Estando já no outro lado, chegaram à terra
em Genezaré. Está vendo aí a mesma terra, Genezaré, mesmo lugar, onde aportaram, pararam o barco. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. O povo reconhece Jesus agora, voltou. Agora veja o verso 56, verso 55, desculpa. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Agora a cidade se abre para ele. Por causa do quê? Por que ela se fecha antes e agora se abre? Porque tinha alguém lá testemunhando de Cristo, tinha alguém pregando, tinha alguém influenciando, e agora a cidade toda se abre para receber o Salvador. E olha o impacto que aquela cidade, que aquela região, que aquelas aldeias. Verso 56, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla da sua veste, e quantos o tocavam, saíam curados. Ora, se ele havia resolvido a vida daquele homem, não poderia curar a cidade toda, as aldeias todas? Toda aquela região se abriu para Cristo, por causa do testemunho daquele homem. Amém? Amém. Vamos terminar por aqui? Mas entenda uma coisa, não existe tipo de escravidão que Cristo não possa te libertar. Ele é o libertador. Se você passa por algum tipo de escravidão, se ajoelhe diante dele, peça perdão, peça socorro, e ele vai te libertar. Ele tem alegria, prazer em libertar de qualquer tipo de escravidão. E quando ele liberta, ele dá um propósito, ele dá uma missão para cumprir. E é isso que ele vai fazer. Um dia Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu voltar, tá? E quando ele voltar, ele vai acabar de vez com todas as malezas dessa terra. Todo e qualquer tipo de queda, de dor, de sofrimento. E aqueles que hoje aceitam Jesus Cristo devem ser suas testemunhas até que ele venha. Amém? Deus te abençoe. Convido você agora para fazer uma oração. Mas antes queria te fazer um pedido, um apelo ao seu coração. Você quer nessa manhã entregar sua vida a Cristo? Para duas coisas. A primeira delas, se porventura uma necessidade de libertação, eu quero orar por você nesse momento também. Mas talvez você entenda que Cristo já te libertou. Já te libertou. Eu não estou falando das quedas que acontecem por alguém que é liberto. Você continua sendo um pecador, mas não vive na prática do mal e nem é escravo. Quedas existem quedas. Mas entenda uma coisa, quando ele liberta para um propósito. Tem 2 dias que são os mais importantes na vida de uma pessoa: o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu. Tá bom? Ele te libertou. Talvez alguém esteja pensando assim: e qual é o propósito para mim? Eu posso orar por você, para que Deus te mostre que você pode ser liberto com um propósito. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos e vamos orar. Querido amado Pai, eu não sei, não conheço de uma maneira profunda como o Senhor conhece. O Senhor conhecia a necessidade mais íntima, o anseio mais profundo daquele homem, rejeitado por todas as pessoas. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo nesse momento também se sente triste, rejeitado por alguma situação, mas nunca pelo Senhor. E assim como o Senhor libertou aquele homem, o Senhor pode libertar qualquer pessoa que se entregue a Ti. Nesse momento, nós nos entregamos a Ti. Nos entregamos por 2 motivos. O primeiro, para que o Senhor liberte alguém que porventura chora, sofre por causa de um vício, por causa de alguma coisa que causa muita tristeza. Que o Senhor dê a certeza da libertação em Teu nome. Mas também clamamos ao Senhor por um segundo motivo. Somos libertos para Te servir. Somos libertos para um propósito. Coloca no coração e na mente, de uma maneira específica, qual é o Teu propósito para cada um que está ouvindo. E se as pessoas já têm isso definido, como eu tenho, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor fortaleça cada vez mais. Nosso mundo não é esse, nossa terra não é essa, tudo isso vai passar.
nos entregamos nas tuas mãos, certos de que o Senhor já está atendendo essa oração, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado, que Deus abençoe todos vocês, aqui na igreja e aí no seu lar.